E aí, pessoal, continuando aqui as videoaulas sobre fundamentos básicos de eletricidade e eletrônica, a aula de hoje é para falar sobre resistência elétrica. Já falamos sobre o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica e agora vamos falar sobre a resistência. O que é, pessoal? Resistência elétrica, pessoal, entenda um detalhe. O pessoal gosta muito de confundir resistência elétrica, o conceito, com resistência elétrica de chuveiro. A resistência elétrica de chuveiro usa o conceito de resistência à passagem de corrente para o seu funcionamento. Mas para não te confundir muito, vamos aqui para o desenho. Nós temos aqui um fio, pessoal, um condutor, correto? Por esse condutor está passando aqui, ó, os elétrons, que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Os elétrons são pequenas micropartículas de cargas negativas, ok? Existe uma força, pessoal, que está impulsionando os elétrons de um ponto para o outro. É ele que está empurrando essas cargas negativas de um ponto para o outro. Essa força que está mandando de um lado para o outro é a tensão elétrica, que o pessoal chama de voltagem. O que a tensão elétrica está empurrando? A corrente elétrica, que são os elétrons. Só que assim, não importa o condutor que você usa, todo fio, quando a corrente elétrica passa por ele, ou todo componente eletrônico, quando a corrente elétrica passa por ele, naturalmente ele nasce uma força de oposição. É como se nascesse pessoas, uns bichinhos que vai tentar impedir a passagem da corrente elétrica. Essa força, esses carinhas aqui, ó, que estão tentando impedir a passagem da corrente elétrica, é que nós chamamos de resistência elétrica. O nome já é muito sugestivo, pessoal. É uma força que tenta resistir à passagem da corrente elétrica, ok? E o que a resistência faz? Ela pega a corrente elétrica, ela vai tentar impedir a corrente elétrica de passar e, dependendo do condutor, realmente a corrente elétrica vai sair, não vai ser utilizada, vai sair do cabo em forma de calor. Vai sair do condutor em forma de calor. Vamos tentar exemplificar para vocês aqui de forma mais simples. Como falei anteriormente, todo condutor, pessoal, ele gera uma resistência natural à passagem da corrente elétrica. Nós temos aqui os melhores condutores e aqueles que não são tão bons para conduzir eletricidade. Hoje, os melhores condutores utilizados no mercado, aí, no ramo de eletrônica, é o ouro, a prata e o cobre. Até pouco tempo atrás, os mais antigos aí da informática vão lembrar que os processadores da Intel, os pinos dele, alguns pinos, vinham de ouro. Por quê? Porque o ouro é um ótimo condutor elétrico. Hoje é difícil, né? Se colocar pino de ouro, ninguém vai deixar o computador mais funcionando, vai derreter por DVD. Mas vamos lá. Nós temos aqui os 3 melhores condutores elétricos, ok? E nós temos aqueles materiais que, quando a corrente elétrica passa por eles, ele gera muita resistência, pessoal. Como é o caso do alumínio e do ferro. Quer entender melhor? Vamos aqui, ó. O ferro de passar de sua casa, pessoal. Primeiro, olha o nome, ferro. Ferro não é um bom condutor elétrico. Quando a corrente elétrica passa por ele, ele começa a gerar muita resistência e faz a corrente elétrica se desprender dele em forma de calor. Então, o ferro de passar de sua casa, se você for observar, ele embaixo é uma chapa metálica, ok? Dentro dessa chapa metálica tem um circuitozinho no qual recebe 2 fios, o fase e o neutro, que alimenta essa chapa metálica de corrente elétrica. É como se uma mangueira que você abre e despeja dentro dessa chapa aqui corrente elétrica. Lembre-se, o ferro não é um bom condutor elétrico. Quando a corrente elétrica tenta passar por ele, ele começa a gerar muita resistência e faz a corrente elétrica se desprender dele em forma de calor. Daí gera aquele efeito de você poder passar sua roupa. Quer um outro exemplo? Chuveiro elétrico, pessoal. Dentro do chuveiro, pessoal, você tem um filete de ferro, olha só, de ferro, okay, que fica dentro do chuveiro, que está interligado a 2 fios, fase e o neutro, e como proteção, às vezes também tem o fio terra. Então, o que acontece? No momento que você liga o chuveiro, pessoal, é como se abrisse uma mangueira elétrica, que vai alimentar esse filete de ferro aqui que fica dentro do chuveiro. Lembre-se que ferro é um mau condutor, é um péssimo condutor elétrico. Ele gera muita oposição. Então, o que acontece? Quando você ligar o chuveiro, a corrente elétrica vai começar a alimentar esse filete e ele vai gerar muito calor por ter muita resistência. Esse calor passa para a água e quando você toma lá o seu banho natural. Seu banho natural não, né? Seu banho aquecido, né? E para terminar aqui, pessoal, falando sobre resistência elétrica, vamos falar aqui um pouco sobre lâmpadas, né? O funcionamento de uma lâmpada incandescente, pessoal. Olha aqui, ó. Na aula de multímetro, pessoal, eu mostrei como é que funciona basicamente uma lâmpada incandescente.
ela tem dois polos, que é esse aqui da lateral, e tem esse polo aqui de trás, ó, abaixo aqui, ó. No momento que eu enrosco aqui no bocal, pessoal, é como se eu estivesse ligando um fio do lado e um fio embaixo, ok? Como funciona a lâmpada elétrica? Observe que tem dois fios aqui que eu coloquei, que estão ligados lá na tomada, pessoal. Olha lá. Ok? Por questão de segurança, eu coloquei um interruptor aqui. Okay? No momento que eu abrir aqui o interruptor, que eu desarmar ele, que eu liberar a corrente elétrica entrar na lâmpada, a corrente elétrica vai passar para aqueles filetes que estão lá dentro, ok? Vai alimentar aquele filete do meio ali, ó, que é um material que não é ferro, é outro material. Me fugiu o nome aqui agora, depois eu posso pesquisar e passar para vocês o nome correto. Aquele material, ele tem alta resistência elétrica. Ele não é bom condutor elétrico. Lembre-se, aquilo que não é bom condutor elétrico, quando a corrente elétrica passa por ele, ele começa a desprender a corrente em forma de calor. O calor gerado pelo aquele condutor ali dentro, aquele filete, é que causa o efeito da lâmpada, que acende, né, que dá a luz, que encandece ela. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou abrir o circuito, fechar o circuito aqui, na verdade, né? Vou alimentar a lâmpada. Olha lá, pessoal. Ok. O que aconteceu? Liberei a passagem de corrente elétrica. A corrente elétrica passou por um condutor, alimentou aquele filete lá. Aquele filete causou a explosão interna que gerou aquela luz. No momento que eu cortei a corrente elétrica, o filete para de fazer a resistência e automaticamente corta. Bom, a princípio é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E mais uma vez repito, hein? Vai desculpando aí a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio. Em breve mesmo, pessoal. Vamos ter muita novidade, vamos melhorar esse sistema de aula aí, sistema de vídeo aula, qualidade do vídeo, qualidade de imagem. E vamos diversificar outros assuntos também. Valeu, até mais.